na parte de domingo. Siga-me. Essa foi a ordem de Jesus Cristo aos discípulos. Essa é a ordem que Jesus está fazendo para você ainda hoje. Siga-me. Vamos abrir a Bíblia e ler Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos ver então o verso 16 até o verso 20. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Queridos, aqui está o chamado de Jesus Cristo a estes primeiros 4 discípulos. Quem eram os homens que Jesus Cristo chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles? Aqui nós temos a primeira dupla, Pedro e André, e então Tiago e João. Parece muito simples Jesus Cristo chamar e eles o seguirem, mas isto é muito complicado, porque eram pais de família, eles tinham uma profissão, eles eram pescadores, eles tinham que trabalhar para sustentar a família, e de repente surge um profeta, surge um mestre e os convida: sigam-me. E eles, deixando tudo, o seguiram. Queridos, isto foi um ato de fé. Movidos pelo Espírito Santo, eles sentiram que aquele homem que os chamou, que deu a ordem, siga-me, não era simplesmente um homem. Ele era o Messias. Eles foram atraídos por Jesus Cristo. O Espírito Santo possuiu Jesus Cristo, o Espírito Santo atraía as pessoas para Jesus. Marcos capítulo 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1,17 apresenta suas palavras a 2 pescadores, Simão, que seria depois chamado de Pedro, e o seu irmão André. Os 2 estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses 2 homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, verso 19 e 20, Jesus diz: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Tiago e João estavam em um barco com o pai e com os empregados, consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de homens e mulheres. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Isso nós lemos em Lucas capítulo 5, versos 1 até o verso 11. O chamado de Jesus foi simples, foi direto e foi profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de almas. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes desse chamado feito por Jesus. Portanto, leia comigo João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ver então os versos 29 até o verso 42. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi João Batista, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus prometido desde o Jardim do Éden para morrer pela humanidade. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João Batista, ele fala que Jesus Cristo tinha uma pré-existência. Aqui está João Batista falando de Jesus Cristo como Deus.
porque ele é antes de mim. Foi antes de mim porque já era primeiro do que eu. Queridos, Jesus Cristo, ao nascer da Virgem Maria como homem, nós temos que entender que ele já existia eternamente como Deus. Deus Pai, Deus Filho. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, para se tornar um de nós, para cumprir a profecia do Messias prometido, ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, para ser a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E o verso 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João, uma testemunha ocular, João Batista, viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de uma pomba corpórea. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Foi naquele tempo e é hoje ainda. Jesus quer batizar você, meu irmão. Você, minha querida irmã. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Primeiramente, você será gerado pelo Espírito Santo, nascer do Espírito e da água. Mas Deus tem uma promessa maior ainda. Ele quer batizar você com o Espírito Santo. E eu, disse João, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E o verso 35, no dia seguinte João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. A vida destes 2 discípulos, seguindo a Jesus Cristo, começou com este chamado e passando um dia com Jesus Cristo. Eles foram até onde Jesus disse que morava e passaram o dia com ele. E já era quase a hora 10ª, 4 horas da tarde. Era André, irmão de Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Um dos 2 discípulos, portanto, era André, irmão de Pedro. E o outro discípulo? O outro discípulo era João. João, o discípulo amado. João, o autor do Evangelho de João. Ele não menciona o nome dele aqui, mas ele era o outro discípulo. E o verso 41, este achou primeiro seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui começou a história dos discípulos de Jesus, os 4 primeiros que foram chamados, e aqui menciona que André foi quem levou Pedro até Jesus Cristo. Aparentemente, os 2 irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada, com determinação. Existem pessoas que desistem de seguir a Jesus por coisas supérfluas. Estes discípulos deixaram tudo. Deixaram o negócio, deixaram a profissão, deixaram o ganha-pão e seguiram Jesus, sem ter uma promessa de que a família deles seria sustentada. Queridos, não foi fácil essa decisão. Eles foram movidos pelo Espírito Santo.
Hoje as pessoas ficam se negando a seguir a Jesus por coisas tolas. Por exemplo, quando eu estava estudando a Bíblia com uma mulher, quando chegou o momento de fazer a ficha batismal, ela disse que não poderia deixar de usar as suas joias, os seus ornamentos. Aquilo para ela era uma lembrança do pai, lembrança da família. Portanto, ela disse, eu não poderei ser batizada porque eu não quero abandonar meus colares, meus brincos, meus anéis, meus ornamentos. Uma outra mulher não quis ser batizada porque não queria abandonar o cigarro. Queridos, abandonar o cigarro, abandonar a bebida, abandonar os ornamentos, isso é muito para seguir a Jesus Cristo que deu a vida por você? Ele deu a vida, ele é Deus, ele desceu do céu para se tornar homem e se tornou homem para todo sempre. Ele deu tudo o que tinha para salvar você. E você acha muito deixar uma comida, deixar uma bebida, deixar uma joia para seguir a Jesus Cristo? Isto não é nada em comparação com o que Jesus abandonou no céu. Ele era o comandante das hostes celestiais, o Deus criador dos céus e da terra, porque tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Isso está em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Portanto, Jesus, o Deus criador dos céus e da terra, se tornou um de nós e viveu uma vida de sacrifícios e morreu na cruz para nos salvar. E agora muitos dizem, eu não posso abandonar isso, não posso abandonar aquilo. Queridos, nós deveremos dar tudo o que temos, tudo o que somos a Jesus Cristo. Ele fez o mesmo, ele deu tudo o que tinha e tudo o que era. O que você foi chamado para abandonar, para seguir a Jesus? O que é que está impedindo você de seguir a Jesus Cristo? Diga, Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, eu te dou tudo o que tenho, tudo o que sou. Toma o meu coração, transforma-o e habita em mim através do Espírito Santo. Aleluia!